E honestamente eu não tenho problema nenhum. Se eles quiserem demorar todo esse tempo para entregar uma obra para nós, tá tudo bem, desde que seja Absolute Cinema. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e aqui você vai ficar por dentro, vai ficar atualizado das novas adaptações que estão por vir, novas temporadas, indicação de animes e muito mais. Para dar aquela força pro canal que tá no início, deixa seu comentário, curta e se inscreva. E olha só que maravilha de anime que a gente vai ter para 2025 no formato de filme, a princípio o primeiro de 2. Isso porque só o primeiro ainda tem nome e o segundo só foi largado no ar assim mesmo. Mas a gente sabe que é uma obra original e que vai vir para ser um dos grandes nomes do próximo ano. E olha que animação maravilhosa, que coisa mais linda, não tenho o que a gente falar, só pelo PV já é um colírio para os nossos olhos. A premissa é que, ok, não é lá coisa de outro mundo, mas tá legalzinha, tem um suspense / mistério que a gente vai ver logo mais, mas a grande questão é a ação e os personagens que estão incrivelmente incríveis, tá tudo muito lindo e principalmente a execução que tá maravilhosa dessas cenas de ação. Não tem aquelas caras estranhas, aquelas movimentações duvidosas nem nada. Tá tudo muito bonito que tá sendo apresentado aqui. A gente tá falando de Virgin Punk, uma obra original do Umetsu Yasuomi, ou seja, não provém de nenhum mangá, vem direto do poronguinho do Umetsu, e essa obra que tá em execução desde lá de 2014, ou seja, fazem 10 anos. De uma produção mais lenta, que teve um para e volta, isso porque o Umetsu, nesse meio tempo, teve envolvido com algumas outras obras, outros projetos, o que literalmente deixou essa um pouquinho mais lenta e mais demorada. Além disso, eu não sei se você sabe, mas o Umetsu ele é conhecido, ele é famoso por 2 obras dele, e há quem diga que são rentais. Mas na verdade não, ele gosta muito de trabalhar essas cenas mais adultas, mas a base, a premissa da história deles não é isso. Ele gosta muito de trabalhar também com esse estilo de garotinhas lutando, e tá aí uma comparação da protinha de uma das obras dele, a Kit, ou Kite, eu não sei, que são bem parecidas, e ele gosta muito de trabalhar também sangue e gore em excesso. O que pela PV deu pra ver que vai ter bastante sangue, e pode vir um gore legal, principalmente quando a gente vê essa cena dela olhando pra cima, tá espirrando sangue pra tudo que é lado, e eu acho que tem um corpo de pendurado ali. Agora, cenas que venham a ter censura, eu acredito que não. Talvez uma perna mais à mostra, alguma parte do corpo que passe de relance é o mais longe que eles vão poder chegar. Isso porque como o filme vai ser transmitido inicialmente para o cinema e para gerar mais receita, colocar um mais 18 é um pouco mais complicado. Mas vai que né. A história não foi totalmente exposta ainda até o dado momento desse vídeo, mas a gente tem algumas informações, a premissa base e algumas outras coisas que a gente pode ir analisando e dando alguns chutes. Basicamente a gente sabe que segue a protagonista chamada Ubu, que é uma jovem que inicialmente parece ter fugido de alguma instalação e acaba vivendo uma vida como uma caçadora de recompensas. Ao longo disso, diz que o enredo vai se concentrar no sofrimento dela e no desejo e no caos dos personagens fortes que a cercam, no caso os outros caçadores de recompensa, e é basicamente tudo que o site oficial diz até agora. Além disso, vai se passar no ano de 2099 em uma cidade semi-futurista com elementos de fantasia e sci-fi. É só isso que diz o site do anime, mas analisando a PV dá pra entender que ela tem uma resistência incomum, que ela tem uma força sobre-humana e também ela aparenta ser, muitas vezes, uma autômata ou algo do gênero, o que faz bastante sentido já que o anime vai tratar muito sobre o sci-fi, como a gente já comentou. Outra grande questão é que a história provavelmente vai girar em torno da protagonista Ubu tentando descobrir quem ela realmente é e o passado dela, já que possivelmente ela era desde então uma caçadora de recompensas ou ela se tornou uma depois que fugiu daquela instalação, que transformou ela em uma autômata ou melhorou ainda mais, caso ela já fosse uma. Por isso que ela está atrás de tantas respostas de quem fez isso com ela e o porquê, e também o por isso que tem outros caçadores de recompensas indo atrás dela. Só que esses caçadores podem também ser autômatas ou pelo menos ter algumas partes mecânicas. O que reforça é essa parte do PV, quando ela segura o braço desse cara e começa a sair algumas faíscas e fumaças no estilo Power Ranger,
Só que também a gente tem muitas cenas de sangue, então muito provavelmente eles não sejam autômatas 100%, mas sim só algumas partes do corpo. E ela então seria a primeira a ser inteiramente mecânica ali, uma autômata por completo. Independente para qual lado vai a história, eu já tô achando incrível por se tratar de um tema sci-fi, o que é difícil da gente ver hoje em dia nos animes, e quando tem, geralmente são bem fracos no assunto. Outra grande questão que tenho que falar de novo é sobre essa animação que tá muito bonita, tá maravilhosa, os personagens, a ação, os detalhes, tá tudo muito impecável. A história também, que eu acredito que possa sim ter um pouco mais de profundidade do que a gente especulou. E por último, mas não menos importante, a protinha Ubu, que me pareceu ter um carisma bem legal, uma profundidade e um desenvolvimento muito bom, o que é essencial para um bom anime. Agora, uma pergunta que eu acredito que você possa estar se fazendo é de que será que esse PV não é um aglomerado das melhores e mais bem animadas partes que a gente vai ter no anime? Eu acredito que não, porque é um anime que já vem com 10 anos de desenvolvimento, o Umetsu tá colocando um cuidado acima da média nessa obra, e os nomes para adaptação dela tá muito pesado, coisa que a gente vai ver agora. Em questão de estúdio, ele vai ser produzido pela Shaft, o mesmo da série Monogatari e Mahou Shoujo Madoka Magic, que nesses dois principalmente, a gente consegue ver que eles entregaram uma animação de alto nível. E honestamente eu não tenho problema nenhum. Se eles quiserem demorar todo esse tempo para entregar uma obra para nós, tá tudo bem, desde que seja Absolute Cinema. Agora, olha os nomes de peso que a gente vai ter para adaptação dessa obra, assim como o diretor e criador original da obra, que eu já mencionei, Umetsu Yasuomi, e que já trabalhou ou teve algumas participações em Bleach, Akira, Elfen Lied e muitos outros animes famosos. E a gente tem também o diretor de som Hata Shoji, que já teve em Death Note, One Punch Man, Spy X Family, Vinland Saga, e aqui um adendo que um anime com uma boa parte sonora faz toda a diferença, e é quase uns 40% do anime só essa parte. E com a abertura, ou o encerramento, não foi dito ainda, Dewa Yoshiaki, que já esteve em Boku no Hero segunda temporada, Shokugeki no Soma, Jigokuraku ou Hell's Paradise, que é o mesmo, Fate Stay Night e por aí vai. Olha o peso dessa equipe, vai me dizer que não dá um ânimo a mais para esperar essa obra. É tipo ter o time contratar o Cristiano Ronaldo. Um anime então que está em produção desde lá de 2014, na princípio vai ser dividido em duas partes, sendo essa primeira intitulada de Clockwork Girl e que está com a sua estreia prevista para o terceiro trimestre de 2025. Ali por julho, agosto ou setembro, inicialmente sendo disponibilizada para os cinemas e depois as demais plataformas de streaming, que ainda não foi definida quais que vão ser. Bom, e uma coisa que a gente pode se perguntar é se Virgin Punk vai literalmente ser uma sequência de 2 filmes. Isso porque esse primeiro pode estar atuando como se fosse um episódio inicial, introdutório, e depois a gente ter uma sequência em temporada. Isso porque essa sequência não foi oficialmente dita como ela será. Em todos os casos, o Umetsu tá chegando na casa dos 60 e poucos anos, talvez daqui a pouco busque sua aposentadoria, e querendo ou não, ele vai querer fechar com chave de ouro. Mas e você, acha que esse tem potencial mesmo para ser um dos melhores do ano, ou eu tô hypando demais? Deixa aí nos comentários se ele vai para sua listinha ou não, curta o vídeo caso tenha curtido e se inscreva caso não seja inscrito. Meu muito obrigado e valeu!